Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha na página Pregações Espíritas no Facebook e você que está inscrito no canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 8 de julho de 2023. Como leitura preparatória para a nossa prece, e considerando que hoje, 8 de julho de 2023, é aniversário de 96 anos do mandato mediúnico de Chico Xavier, nós vamos ler do livro lançado em razão dos 65 anos do mandato de Chico Xavier, mandato mediúnico. Foi lançado esse livro, elaborado, lançado por Geraldo Lemos Neto, conhecido no meio espírita como Geraldinho. Esse livro maravilhoso, Chico Xavier, Mandato de Amor. Nós vamos ler a apresentação desse livro. Prezado leitor, diz Geraldinho, no livro Nos Domínios da Mediunidade, lançado em 1955, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, encontramos a definição do que seja um mandato mediúnico. Em seu capítulo 16, André Luiz, o autor espiritual, recolhendo as instruções de Aulus, relata-nos a associação mediúnica entre a médium Dona Ambrosina e o seu mentor Gabriel, configurando-a na excelência de um mandato mediúnico. Destacamos os seguintes trechos do referido capítulo para nosso mútuo esclarecimento. Então, Geraldinho aqui nessa apresentação, ele transcreve alguns trechos do capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, em que André Luiz, através da psicografia do próprio Chico Xavier, diz-nos, com um diálogo como é comum nos livros de André Luiz, com o seu instrutor, com o mentor espiritual da equipe, ou o que está à frente de uma determinada tarefa, ele nos diz aqui, André Luiz, e transcrito por Geraldinho, o que é um mandato mediúnico, tendo como exemplo a mediunidade de Dona Ambrosina e atuando conjuntamente com o seu guia espiritual, com o seu mentor espiritual, amigo, benfeitor, o espírito denominado Aulus. Gabriel. Aulus relata para André Luiz o que é esse mandato mediúnico em razão da atuação de Dona Ambrosina com o mentor dela, Gabriel. Então vejamos o que André Luiz fala e que Geraldinho transcreve. Ambrosina, há mais de 25 anos sucessivos, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência. Por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive ao conforto mais amplo do santuário doméstico, de vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. A médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que por ela se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo, por isso, a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Havendo crescido em influência, viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade e compreensão, é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos.
simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com a paciência evangélica, sabe ajudar aos outros para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresentam. Mais adiante, indagando-se sobre o significado de extenso laço fluídico através do qual a médium e o dirigente se associavam tão intimamente um ao outro, Aulus elucida: quando o médium se evidencia no serviço do bem, pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades de que se encontra investido, recebe apoio mais imediato de amigo espiritual, experiente e sábio, que passa a guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. No caso presente, Gabriel é o perfeito controlador das energias de nossa amiga, que só estabelece contato com o plano espiritual de conformidade com a supervisão dele. Um mandato mediúnico reclama ordem, segurança, eficiência. Mais avante, Aulus sentencia concludente: raras são as criaturas que obtêm um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. Transcrevemos inicialmente essas instruções espirituais, diz Geraldinho, para que possamos ajuizar com clareza sobre a razão de ser deste livro e a escolha de seu título. Francisco Cândido Xavier, o amado Chico Xavier, que todos estimamos por exemplar apóstolo da paz e da luz na face da terra, e Emmanuel, seu tutelar mentor espiritual, a quem todos reverenciamos por luminar missionário da evangelização na pátria do Cruzeiro, estão completando hoje, data do lançamento do livro, 8 de julho de 1992, 65 anos sucessivos de dedicação absoluta ao serviço da consolação, oferecendo à mediunidade cristã o que possuem de mais sagrado e sublime, numa epopeia de renúncias e sacrifícios em favor da renovação humana. Por amor ao ideal espírita cristão, consagraram-se à causa do bem, inspirando fé e esperança a quantos se lhe aproximam do sacerdócio de fraternidade. Simbolizando uma ponte entre dois mundos, estenderam aos dois planos da vida a compreensão do amai-vos uns aos outros, pelo serviço ao próximo, devotando-se à verdade desde o início de suas tarefas, com boa vontade, estudo e perseverança inauditos, permanecem ainda hoje cumprindo as responsabilidades de que se encontram investidos com sincera fidelidade à codificação kardeciana, com extrema lealdade ao nosso Senhor Jesus Cristo e com acendrado amor a Deus, nosso Pai Criador. Por isso mesmo, pela ordem, pela segurança e pela eficiência da ação renovadora que imprimiram ao campo moral da humanidade terrestre, vencendo fronteiras e obstáculos com humildade e bom ânimo, paciência e perdão, Francisco Cândido Xavier e Emmanuel incluem-se no rol das raras criaturas que obtiveram dos céus um mandato de amor. Este o nome do livro que ora lhe ofertamos, caro leitor, organizado dentre de nossas limitações com um profundo sentimento de gratidão aos dois vanguardeiros da espiritualidade. Apresentamo-lo com a alegria de poder ofertar-lhe uma notícia ainda que pálida de alguns aspectos sobre a missão de amor dos dois ceareiros do mestre Nazareno. Pesquisando o arquivo histórico da União Espírita Mineira, entidade federativa estadual e casa máter do espiritismo em Minas Gerais, conseguimos reunir com a colaboração de diversos amigos alguns artigos, casos, depoimentos, entrevistas, testemunhos,
cartas e curiosidades em torno das tarefas espirituais do médium mineiro. Grande parte deste acervo de notícias foi veiculado através dos anos pelas páginas do jornal O Espírita Mineiro, permanecendo, porém, ainda hoje inédita em termos editoriais. Quer dizer, foram lançadas eventualmente como artigos, mensagens, depoimentos, mas esparsos, individualmente. E Geraldinho fez esse trabalho de reunir, compilar, lançando um livro com todo esse material. Destaca-se sobremaneira do conjunto a beleza e a espiritualidade de várias poesias e mensagens psicografadas pelo querido médium, em sua maioria na própria sede da União Espírita Mineira, desde os idos de 1932. Merece nota igualmente a preciosa suíte fotográfica em torno do grande amigo, que juntamos à presente edição. A todos quantos colaboraram para que este projeto editorial se concretizasse, o nosso reconhecimento. A Francisco Cândido Xavier e a Emmanuel dedicamos este singelo esforço através do qual pretendemos registrar comemorativamente o transcurso do 65º ano de suas atividades mediúnicas, com Jesus e Kardec. Nossa gratidão se eleva em forma de preces a Deus, nosso Pai Celestial, rogando a Ele que os abençoe e os recompense um tanto mais. Belo Horizonte, 8 de julho de 1992, Geraldo Lemos Neto. Vamos fazer a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, Chico Xavier, Emmanuel e todos que colaboraram para que este mandato de amor se concretizasse. Agradecemos por esta bênção de termos a oportunidade de realizar uma pregação, uma palestra, uma reflexão neste dia tão importante, em que comemoramos 96 anos do mandato mediúnico do nosso querido amigo benfeitor Chico Xavier. E pedimos que onde ele esteja, que ele receba a humilde gratidão, a humilde homenagem que nós faremos no dia de hoje e que, por certo, ainda não alcançamos e nem tão cedo alcançaremos a importância do seu mandato em nossa trajetória espiritual e não somente nessa encarnação em que tivemos talvez contato com ele ou estamos ainda em contato com as suas obras psicografadas, com o seu trabalho, com a sua história, mas que somente muito mais tarde, por certo, valorizaremos a importância, a grandeza e a ferramenta que nos foi disponibilizada com a sua encarnação na personalidade de Chico Xavier. Então, desde já agradecemos antecipadamente por essa bênção, por essa oportunidade e pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Meus amigos, não poderíamos deixar passar em branco uma data como essa, 8 de julho. É a data considerada oficial como o início do mandato mediúnico de Chico Xavier. Mas nós sabemos, pelas histórias, filme que já tem retratando a vida de Chico Xavier, inclusive As Vidas de Chico Xavier, o título, com a colaboração de Marcel Souto Maior, e os relatos que estão à nossa disposição. No próprio livro Chico Xavier, Mandato de Amor, cuja apresentação nós acabamos de ler como leitura preparatória, Geraldinho reuniu uma série de depoimentos de pessoas que conviveram com Chico e relatos do próprio Chico. Então, o livro é maravilhoso, é interessante de se ler, é bonito porque tem muitas fotos, a qualidade do livro é excepcional, em papel couché, Então, vale a pena, quem ainda não tem, se puder adquirir, vale a pena. E também,
como um preito, né, de gratidão, um respeito, uma homenagem, um dever de quem se diz espírita, né, quem é espírita ou quem pretende ser, ter uma obra dessa, porque só faz valorizar cada vez mais a grandeza desse missionário do Cristo aqui no Brasil e benfeitor de todos nós, como disse Geraldinho ali. Nós não temos noção, né, da grandeza de um Emmanuel junto com Chico Xavier em relação à sua obra para a humanidade, não somente para o Brasil. Se nós formos, né, no Google, por exemplo, pesquisar sobre Chico Xavier, nós veremos que suas obras, né, psicografadas foram traduzidas para diversos idiomas, meus irmãos, em diversos países. Mais de 3 milhões de livros vendidos, 3 milhões. Todos os direitos autorais, o crédito, né, referente à venda desses livros, foi doado todo. Chico Xavier nunca recebeu um centavo das obras que ele psicografou. Desencarnou com uma aposentadoria modesta, como funcionário aposentado do Ministério da Agricultura. Então, isso tudo, como nós veremos aqui na nossa reflexão de hoje, faz com que nós tenhamos a obrigação de reconhecer, valorizar, né, e agradecer por essa bênção de, principalmente nós brasileiros, sermos compatriotas, né, conterrâneos do mesmo Chico Xavier e todos em geral da humanidade que conviveram na mesma época, né, ou que estão com a bênção de ter acesso às suas obras, né, e tudo mais. Então, falando um pouquinho de mediunidade, né, para a gente... Mas antes, voltando aqui, embora a data de 8 de julho de 1927 seja considerada a data oficial, né, do início do seu mandato mediúnico, nós sabemos, como estávamos a falar, que ele, desde criança, pequeno, né, ele tinha uma mediunidade espontânea, né, e num grau que conversava com a sua mãezinha, né, falecida, Maria João de Deus, né, desencarnada, via espíritos, né, até no filme mesmo aparecem relatos, né, ele ainda antes de se tornar espírita, né, indo se confessar com o padre da sua cidade, e o padre determinava que ele, né, para penitência, rezasse não sei quantos Padres Nossos, né, orações do Pai Nosso, não sei quantas Aves Marias, e os espíritos, quando ele saía da igreja, do confessionário, e começava a contabilizar as orações, apareciam espíritos zombeteiros, fazendo, né, algazarra, querendo atrapalhar, e ele perdia a contagem de em qual número de oração que ele já estava e se via na obrigação de começar de novo, do zero, né? Então, quer dizer, a mediunidade de Chico sempre foi algo, né, de uma intensidade muito grande, né, e desde cedo, desde criança. Então, não começou exatamente a mediunidade de Chico Xavier no dia 8 de julho de 1927, e nem quando ele psicografou a primeira mensagem, o primeiro livro, nada disso. Mas, né, houve-se por bem determinar uma data, porque, senão, na verdade, a data do seu nascimento seria, né, propriamente falando, a data do início do seu mandato mediúnico, né? Ele encarnou para isso, nessa encarnação, né? Mas vejamos o que a doutrina, né, doutrina espírita, nos fala sobre mediunidade. No item 159 de O Livro dos Médiuns, elaborado por Allan Kardec, vejamos o que Allan Kardec fala sobre o que é e quem é médium. Todo aquele que sente num grau qualquer, todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Então,
não precisa, para começar, ter uma mediunidade ostensiva, participar de reunião mediúnica, ser conhecido como médium, né? Fulano de tal é médium, e nada disso. Quem, em qualquer grau, sente a influência dos espíritos é médium. E continua Kardec. Essa faculdade é inerente ao homem, ou seja, o ser humano, todos eles, todos nós encarnados, temos algum rudimento que seja de mediunidade. Não constitui, portanto, diz Kardec, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuem, diz Kardec, alguns rudimentos, a mesma palavra. Então, alguém que não participe de reunião mediúnica, que nunca tenha ostensivamente produzido um fenômeno, nunca psicografou, nunca realizou um fenômeno de psicofonia, nunca realizou uma cura, nunca teve um episódio de xenoglossia, ou enfim, né? Pode ser considerado médium? Não, não é que pode, não. É médium. É o que Kardec está dizendo aqui. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Palavras de Kardec. Todavia, aí ele vem explicando, né? Usualmente, comumente, em geral, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, quer dizer, geralmente quando a gente fala, fulano é médium, é porque é uma mediunidade mais intensa, mais forte, mais ostensiva. E essa pessoa, inclusive, tem fenômenos, né? Tem relatos, momentos, né? Fatos que aconteceram ou que acontecem na sua vida, que é do conhecimento de muitas pessoas. Ela interage com os espíritos e todo mundo sabe, né? Ela, de vez em quando, recebe mensagens e transmite a pessoas, sonha, né? com desdobramentos, revelações, né? Tem inspiração, tem... e aí nós vamos ver aqui também, porque nesse mesmo item 159, Kardec, ele, de uma forma resumidíssima, dá uma aula sobre o que é mediunidade, de forma resumida, rápida, mas, né, para a gente saber o que é, quais os tipos, tudo isso está aqui no item 159, de O Livro dos Médiuns. Então, geralmente a gente considera médium aquele que ele libera ectoplasma, né, numa sessão de materialização. Então é médium de efeito físico e tal. Ele recebe espírito que se comunica, que dá mensagem, psicofonia, médium psicofônico. Ele recebe mensagem escrita, psicografia, médium psicógrafo, né, e por aí vai. Mas não é somente esse que tem essa mediunidade mais forte, mais intensa, né? É perceptível a todos, né? Nós, em geral, todos somos médiuns em maior ou menor grau. Né? Uma vez eu falei sobre isso, a questão dos sonhos e tal, deu pano para manga, mas o fato da gente sonhar, né? Embora haja vários tipos de sonho, nem todo sonho é desdobramento, nem todo sonho é mediúnico, né? Mas todo mundo que sonha, num dado momento da sua vida, vai ter um sonho espiritual. Essa que é a verdade. E a gente nem sempre consegue identificar se o sonho é espiritual ou não. Então, né? Por isso que dá pano para manga. Quem contesta e tal, mas enfim, quem sonha pode-se dizer que é médium. E quem que não sonha? Não é mesmo? Quem que dorme e não sonha? Então, num sonho, a gente vai estar em desdobramento.
e o desdobramento é um fenômeno mediúnico, né? Então, enfim, quem que não percebe, às vezes, a energia de um lugar, né? Ou não percebe a presença de um espírito, embora possa não necessariamente ver, né, identificar, ouvir, mas sabe que tem uma presença ali, né? Quem nunca sonhou, por exemplo, com um parente desencarnado, né? Um avô, uma avó, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um irmão. Então, quer dizer, está mais do que óbvio, mais do que comprovado, mesmo que Kardec não tivesse dito o que disse, que todo mundo é médium. Mas Kardec, na sua didática, como professor, como pesquisador, como cientista, quis deixar registrado justamente para que não houvesse discussão, embora nós até hoje possamos discutir, né, eventualmente por causa da nossa teimosia, da nossa ignorância, talvez, ou da nossa soberba, né? Enfim, então, é de notar-se, continua Kardec no item 159, além disso, que essa faculdade não se revela, a mediunidade, essa faculdade, não se revela da mesma maneira em todos. Então não é todo mundo que é médium que vai ter todos os tipos de mediunidade, ou que todo médium vai ter tal mediunidade assim, assim. Não, cada um pode ter uma, ou um pode ter mais de uma, um pode ter todas, né? E alguns podem quase que não ter nenhuma expressiva, mas tem algum rudimento, como o próprio Kardec acabou de dizer e nós lemos. Geralmente, diz Kardec ainda, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem. Então, geralmente, as pessoas têm um lado da mediunidade, um aspecto da mediunidade mais desenvolvido, ainda que seja rudimentar, né? Pequeno, essa expressividade, ou pequeno esse grau de mediunidade. Mas a pessoa tem mais tendência para ter, né, mediunidade no aspecto psicofônico, por exemplo, ou psicográfico, né? Ou de intuição, ou de desdobramento, né? Sonambúlico, ou de efeitos, enfim, é o normal, o geral, o comum, né? Alguém tendo algum rudimento de mediunidade tem mais sobre um determinado aspecto da mediunidade. Donde resulta, segundo Kardec, que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. Então, os tipos de médiums, os tipos de mediunidade são tão inumeráveis quanto os da própria fenomenologia, né? da própria manifestação, né? Mediúnica, fenomênica. Só que ele coloca aqui, Kardec, agora terminando o item 159 do Livro dos Médiuns, da forma didática, como nós dissemos, as principais são a dos médiuns de efeitos físicos, então mediunidade e efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, aqueles que percebem, né, a presença do espírito, a energia do local, né, sabem que tem algum espírito ali naquela hora. A dos audientes, ouvem com clareza, né? E aí aqui, inclusive, ele não coloca Kardec ainda nesse item, nesse tópico, porque senão demandaria mais espaço, né? Mais tempo, né? de desenvolvimento do assunto. Então ele resumiu de tal forma que ele nem subdividiu audiência em audiência, clara e audiência. E também coloca aqui a dos videntes. A gente sabe que tem vidência, clara e vidência. Ele não coloca, ele coloca como se fosse um grupo só. A audiência, médium que ouve os espíritos. Não importa se com, né, o nosso aparelho auditivo, né, do nosso corpo de carne, ou se com a nossa audição espiritual, digamos assim, né? E a vidência, ele também não faz a diferença aqui entre a vidência que acontece com os olhos, né? O nosso
sistema visionário, né, sistema da visão, a nossa faculdade, né, da visão, ou os nossos olhos, que seriam olhos espirituais, que aí até os cegos, por exemplo, podem ser médium videntes, né, clarividentes no caso. Mas enfim, Kardec coloca como se fosse um gênero, dentro do qual, né, estão na audiência, a audiência propriamente dita e a clareaudiência, e na vidência, a vidência propriamente dita e a clarividência. E também ainda, além desses, né, que nós falamos, os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, os audientes, os videntes, os sonambúlicos, os curadores. Tem gente hoje em dia aí que está se dizendo espírita e tal, negando que existe mediunidade curadora. Cuidado, hein, meus irmãos? Porque tem um grupo de falsos espíritas atualmente querendo mudar a doutrina espírita. Então, quer dizer, está contestando Allan Kardec, é isso mesmo? Está contestando o livro dos médiuns, dizendo que não existe mediunidade curadora? Bom, Kardec está aqui dizendo no item 159. Um dos tipos de mediunidade é a mediunidade curadora. A dos pneumatógrafos, ou seja, que produzem fenômenos de pneumatografia, que é a escrita direta. A dos escreventes ou psicógrafos, que é a que nós mais conhecemos que Chico exerceu. Embora Chico Xavier tenha sido um médium nessa encarnação de Chico Xavier completo. Ele tinha todas as mediunidades. Mas, até num momento lá da sua encarnação em que ele se encantou de tal forma com a mediunidade de efeitos físicos, participou de reuniões de efeitos físicos, de materialização com Peixotinho, se empolgou de tal forma que Emmanuel, uma vez, se materializou numa dessas reuniões e disse: Chico, a sua tarefa é na escrita. E apareceu com uma luminosidade impressionante, com uma tocha na mão, e deu o recado e foi embora. A partir daí, Chico não exerceu, digamos assim, porque ele estava até exercendo a mediunidade de efeito físico, né, junto com Peixotinho e tal, se empolgou, e Emmanuel, que era, né, o seu guia, o seu benfeitor e um disciplinador, tanto que deixou o recado para ele, né? Você precisa de 3 coisas, Chico, para exercer esse mandato, essa missão. Quais são essas 3 coisas, Emmanuel? Chico perguntou. A primeira é disciplina. E a segunda, Emmanuel? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, quer dizer, Emmanuel, né, foi aquele amigo, quase que um pai, digamos assim, né, espiritual de Chico Xavier. Porque o que não poderíamos dizer o que seria de Chico sem Emmanuel. Não é isso, porque Chico é uma alma que a gente não tem noção da grandeza, meus irmãos, espiritual, né? Mas Emmanuel, preocupado, zeloso, aquele pai mesmo que cuida do seu filho, que orienta, né? Que não quer, em hipótese nenhuma, deixar que seu filho descambe para o mau caminho, né? Para o caminho do erro, né? Do desvirtuamento da sua função, da sua missão, do seu mandato mediúnico, do seu mandato de amor. Então, Emmanuel estava ali presente o tempo todo. E não aliviava, não. As menores possibilidades que ele via de desviar em Chico da sua missão, que inicialmente era de psicografar 30 livros, que embora a gente... Hoje a gente acha assim, só 30 livros, porque a gente sabe que ele psicografou mais de 450. Mas 30 livros, quem quiser tentar escrever um livro vai saber o que são 30. Né? 30 livros. Algum de nós consegue escrever 30 livros com facilidade? Muitas vezes não consegue escrever nenhum, que dirá 30. Então, quer dizer, psicografar 30 livros com verdade, com autenticidade, né? Com caridade, com humildade,
não se arvorando em eu sou o autor dessas obras maravilhosas e tal, né, como nós veremos aqui. É missão para poucos, né? Então, Emmanuel deixou o recado e foi embora, e Chico entendeu, né, que deveria se dedicar mais à psicografia do que a outros tipos de mediunidade. Mas, por exemplo, nós sabemos também de uma grande mediunidade que Chico exerceu, além da psicografia, que foi a psicofonia. E ele, meus irmãos, muitos de nós, né, na nossa vaidade, no nosso orgulho, na nossa soberba e na nossa ignorância, a gente começa muitas vezes a escolher, né? Às vezes, como nós veremos aqui, por exemplo, no livro Os Mensageiros, olha que coisa importante, né, que nós, os espíritos benfeitores, trouxeram, está à nossa disposição e nós muitas vezes não atentamos, não valorizamos. Olha, vejam o que está em Os Mensageiros, livro de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. No capítulo 3º, intitulado No Centro de Mensageiros. O espírito, né, denominado aqui de Narcisa Tobias. Tobias. Conversando com André Luiz, o benfeitor, né, o instrutor Tobias, ele diz o seguinte, André Luiz: não suponha se encontre aqui localizado o serviço de correio, simplesmente. Tobias falando para André Luiz sobre a questão da mediunidade, né, dos mensageiros, da comunicação de espíritos desencarnados conosco aqui, encarnados. E ele diz que lá, nessa comunidade, né, não era apenas um serviço de correio, simplesmente. O centro prepara entidades, quer dizer, espíritos, a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Olha só, hein? Aqui nos arredores aqui do nosso planeta. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas à mera movimentação do noticiário? Lá também tem notícias, né? Espero que não fake news, né? Amplie suas vistas. Olha o amigo benfeitor, o instrutor Tobias, falando com André Luiz. Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se vem fazendo nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Agora que é o trecho que eu quero destacar, meus irmãos. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só a emissários invisíveis. Olha aí, Tobias está dizendo para André Luiz, aqui no Centro de Mensageiros, nós temos todo um serviço, um aparato de preparação de espíritos que vão atuar, né, na difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos, não em todos os setores, né, da evolução planetária, e não somente na condição de espíritos desencarnados. Não somente. Espíritos preparados no Centro de Mensageiros. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores. Médiuns e doutrinadores.
saem daqui às centenas, anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Meus irmãos, todo ano reencarna uma quantidade de espíritos preparados para trabalharem na mediunidade em todos os pontos do planeta. E aí André Luiz pergunta: que me diz? Interroguei surpreso. Segundo seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. André Luiz achou, bom, diante dessa notícia, que não era fake news, era verdade, deve estar uma maravilha, então, né? O trabalho de esclarecimento, as reuniões mediúnicas na Terra, né? Nos grupos espíritas. Aí, diz aqui André Luiz, fixou Tobias expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros, milhares, meus irmãos, milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muitos fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existem a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas, se falta espírito de serviço ao cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Ainda assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei. Isto me surpreende sobremaneira. Não supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Cremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo. E, incontestavelmente, o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste centro, simples postalistas. Olha aí. Mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos, este é o programa de nossa administração espiritual.
calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, porque quase todos estamos ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformaram a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo obstáculo traduz oportunidade verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. Então, meus irmãos, milhares vêm com missão, né, com tarefa na mediunidade. E a maioria de nós outros falhamos. Por quê? Porque qualquer contratempozinho que acontece, né, a gente começa a achar que está muito difícil. Ah, isso não é para mim. Né? Se a gente for ler, né, por exemplo, livro O Consolador, de Emmanuel, né? Perguntas e respostas elaboradas e respondidas por Emmanuel sobre todos os assuntos. É praticamente um livro dos espíritos respondido por Emmanuel. Tem um trecho aqui do livro, né, no aspecto da religião, né, vejamos aqui, na terceira parte do livro Consolador, ele fala de religião, fala de doutrina espírita em geral, fala de proselitismo, enfim, fraternidade, né? Qual é a postura do religioso, né? Da fé em geral, e fala da mediunidade também. Então, só para a gente ter uma palhinha, digamos assim, né? Mediunidade, desenvolvimento, questão 382. Qual a verdadeira definição da mediunidade? Aí a gente vai ver como que Emmanuel está em consonância, né? Convergindo, concordando com o que está em O Livro dos Médiuns. Né? A definição lá que Kardec dá e a explicação que ele dá sobre mediunidade. Qual a verdadeira definição da mediunidade? Questão 382 do livro O Consolador. Resposta de Emmanuel. A mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne. Olha só, a questão de todos nós encarnados sermos médiuns. É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra, que é a doutrina espírita. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, olha aí, né? Tem dificuldades o médium encarnado que tem alguma tarefa na mediunidade? Claro, nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos espíritos atrasados, né? Com a benesse, né? Com a gentileza dos espíritos que dizem que nós estamos num nível mediano, que na verdade é uma gentileza, é um incentivo, é um estímulo para a gente não se achar tão pequeno, tão inferior, mas que, na verdade, nós somos espíritos inferiores ainda, né? Atrasados. E a gente quer facilidade, a gente quer se elevar, né? Sublimar, se é que a gente já teve em outras encarnações o dom da mediunidade, né? Como tem relatos aí, né, nos livros do próprio Emmanuel, né, nos livros de André Luiz também, nós muitas vezes usamos mal a mediunidade, envolvemos dinheiro, né, usamos para o mal, né, fizemos orientações terríveis, né, como, por exemplo, a Plotina lá no romance 50 anos depois, né?
e outros mais, né? Nós mesmos, muitas vezes, já usamos a mediunidade em outras encarnações mal e para o mal. E talvez tenhamos tido a bênção de, mais uma vez, ter essa ferramenta maravilhosa para o nosso progresso, para a nossa evolução, de trabalhar na mediunidade. E a gente começa a achar difícil, ruim, isso não é para mim, porque exige, né, uma série de, como disse lá nos trechos nos domínios da mediunidade, né, que Geraldinho transcreveu na apresentação do livro Chico Xavier, Mandato de Amor, uma série de renúncias, né? Então, a gente começa, isso não é para mim, né? Eu quero viver minha vida e tal. E tem gente que desiste da mediunidade, tendo a faculdade, né? Tendo a tarefa, às vezes, não vai ser nenhum Chico Xavier da vida, não vai ser um grande médium, um Peixotinho, nada disso. Mas a gente tem que trabalhar no bem, meus irmãos, não é? O que Kardec deixou para a gente, né, que o Espírito de Verdade diz? Fora da caridade não há salvação. E a gente quer usar a mediunidade para se destacar, né, para todo mundo ser bajulador, né, ser um fã e a gente fazer sucesso, né, ou, né, ter alguns benefícios, quem sabe, né, ganhar dinheiro, né, só viver se hospedando bem aqui e ali, viajando, sendo entrevistado, né? Tendo não sei quantas curtidas lá na sua página, no seu canal e tal. Então, quer dizer, o objetivo do médium é esse? Então, está desviando mais uma vez a mediunidade, né? Então, Emmanuel dizendo aqui, a mediunidade é aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Meus irmãos, é uma bênção, é uma ferramenta. E em vez da gente aproveitar essa ferramenta, a gente usa para se vangloriar, né, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para todo mundo achar que a gente é melhor do que os outros, ou a gente mesmo achar, né, e chegar num nível, inclusive, de perturbação, de desequilíbrio da mediunidade, que é um dos mais perigosos, que é a fascinação, né, achando que a gente está muito bem, que a gente é acompanhado por um espírito muito evoluído, e não sei o quê. E como diz o próprio Allan Kardec, a gente não se dá conta do ridículo em que estamos incorrendo, né? A gente acha que a gente é o dono da verdade, a gente acha que o espírito que está se manifestando por nós é o fulano de tal famoso, que a gente, né, sabe que em outras épocas e através de outros médiuns sérios, autênticos, verdadeiros, dedicados, fraternos, eram realmente médiuns que recebiam esse ou aquele outro espírito, como por exemplo um Dr. Bezerra de Menezes, né, um Eurípides Barçanufo, um Emmanuel, né? A gente começa a se arvorar, a querer receber esses espíritos. A gente tem sintonia para isso, meus irmãos. Começa a querer lançar livro, né, mediúnico, para fazer sucesso, né? E quando não, né, como existe, né, uma médium que a gente sabe que é médium, mas que chegou num ponto da vida dela, né, falou assim, eu não quero saber mais desse negócio de mediunidade de gratuita, caridosa, não sei o quê, de fazer doação para... Eu vou ganhar dinheiro aqui com os meus livros e pronto. Esse negócio de ficar doando direitos autorais e tal, eu vou cuidar da minha vida, do meu bolso. Enfim, é o livre-arbítrio de cada um de nós, né? Quem quiser fazer, que faça, né? Mas tá aqui, Emmanuel dizendo, sendo luz que brilha na carne, luz que brilha na carne. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência, sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos
na sua trajetória pela face do mundo. Toda vez que Chico era questionado se ele conhecia determinado médium, se ele aprovava o trabalho de determinado médium, ele perguntava para a pessoa que o questionou: Chico, você conhece fulano? O que você tem a dizer desse médium assim, fulano, Beltrano? Ele perguntava, ele respondia com a seguinte pergunta: ele é evangelizado? Ele é evangelizado? Mas não é evangelizado de conhecer o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, não. É de viver. Então, quem de nós já está nessa condição de viver o evangelho de Jesus? Como Paulo disse, né? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Então, poucos são. Um Chico Xavier da vida, né? Quem pode se comparar a Chico? Tem gente se arvorando em substituto de Chico, meus irmãos. Quem que pode ser substituto de Chico? Então, a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? No nosso devido lugar. É justo, diz, né, a questão 383, considerarmos todos os homens como médiuns? Emmanuel responde: todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Na atualidade, porém, temos de reconhecer que no campo imenso das potencialidades psíquicas do homem, existem os médiuns com tarefa definida, precursores das novas aquisições humanas. É certo que essas tarefas reclamam sacrifícios e se constituem muitas vezes de provações ásperas. Todavia, se o operário busca a substância evangélica para a execução de seus deveres, é ele, o trabalhador, que faz jus ao acréscimo de misericórdia prometido pelo Mestre a todos os discípulos de boa vontade. E por aí vai, Emmanuel desenvolvendo o assunto. Então, por exemplo, professor Humberto Vasconcelos, que é outro, né, grande estudioso, né, pesquisador da doutrina, conhecedor da doutrina, no seu livro O Silêncio Foi Quebrado e Outros Escritos, tem um capítulo intitulado Mediunismo e Mediunato. Mediunato é um mandato mediúnico. Mediunismo é isso que todos nós temos, um rudimento, uma parcela, alguma expressão de mediunidade. E ele diz aqui, né, que, até citando, né, um espírito, né, que se manifestou pela dona Vera Cohen, o venerando Miguel Vives. O médium com Jesus, acentua o espírito, com Jesus, meus irmãos, está sempre atento à prece e à vigilância. Desde o amanhecer até o momento do repouso noturno, deve observar seus pensamentos, procurando não sintonizar com entidades malevolentes que visam, atacando o médium descuidado, prejudicar a doutrina espírita também. Olha a tarefa, a responsabilidade. Quando a gente se deixa, né, sintonizar com todo tipo de espírito, porque ao longo do dia a gente tem os mais diversos pensamentos, os mais diversos sentimentos, né? Hoje, nessa onda de ódio que a gente vê, né, aqui no Brasil e no mundo, quem está em condições de exercer uma mediunidade equilibrada, né? Qual o espírito que desde o momento, né, o espírito encarnado, que desde o momento em que acorda até a hora de dormir, fica em prece, em oração, em vigilância, procurando se sintonizar com espíritos bons, elevados, superiores? Eu acho que isso nem nos dedos de uma mão a gente consegue contar, né? Então, assim, com a nossa qualidade espiritual, com a nossa condição, quem que pode se arvorar em médium, né, de grandes tarefas, de grandes missões? A nossa tarefa é pequena, mas é a nossa tarefa.
E a gente, mesmo assim, acha difícil, quer desistir, quer deixar para a próxima encarnação, né? A gente que é espírita tem mania disso. Ah, vou deixar para a próxima. Meus irmãos, e isso também é uma pergunta aqui que Emmanuel responde. A mediunidade pode ser retirada? O espírito, né? O espírito encarnado, o médium, ele pode deixar de ser médium? Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Pode deixar de ser médium? Pode. Pode sim. Se usar mal a mediunidade. Se não usar. Eu não vou nem usar nem para o bem nem para o mal. Eu não vou usar. Enterrou o talento. Né? Uma ferramenta valiosa para a nossa sublimação, para a nossa redenção. E a gente fazendo pouco. Né? Enterrando. Aí numa outra encarnação a gente vai querer, vai implorar, né? Rubinho, nosso amigo, nosso benfeitor encarnado, né, que foi diretor da Escola Jesus Cristo durante 31 anos, da sua forma simples, né, espontânea, mas que dava muitas lições, ele às vezes de uma forma até jocosa, né, numa brincadeira que ele fazia, ele deixava o seu ensinamento. Eu não me esqueço, né, de frases, às vezes, que a gente ria quando ele falava e tal, mas que tinham um elemento de ensinamento. Ele, às vezes, brincando, né, dirigindo uma reunião mediúnica, falava: fulano é doido para ser médium. Né? Fulano é doido para ser médium, mas tem uma vontade de ser médium, faz uma força danada. E não sai nada, não tem manifestação mediúnica, nada. Então, quer dizer, isso é o quê? A gente também não pode querer forçar a barra. Né? Não tem ainda a mediunidade desenvolvida, Emmanuel também responde sobre isso. Né? A gente deve forçar, né, o desenvolvimento da mediunidade. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Tudo isso aqui no livro Consolador. Né? Vejamos aqui só algumas perguntas. Eu não vou ler as respostas, que a gente já está com a hora adiantada aqui, mas só para a gente ter uma noção de como é interessante, né, esse trecho do livro, como o livro todo. Né? Dever-se-á provocar o desenvolvimento da mediunidade? Dever-se-á provocar, quer dizer, forçar. Eu quero desenvolver a mediunidade, quero ser médium de qualquer jeito. Ele só responde o seguinte: ninguém deverá forçar o desenvolvimento dessa ou daquela faculdade. Porque nesse terreno toda espontaneidade é necessária. E aí a gente corre o risco até de desviar, né, para fraude. Né, que tem muita gente que acha que é só animismo, mas que não é. Né, é fraude mesmo. Né. Aí ele perguntam, né, se a mulher ou o homem, né, é mais médium, digamos assim, né, se algum dos dois tem uma facilidade, uma tendência para ser médium, né, de melhor qualidade, de mais intensidade. Aí eu lembrei, inclusive, do livro No Invisível, de Leon Denis, quando ele fala sobre a mulher, né? Que ele diz que a mulher é a médium por excelência. Né? É a médium da natureza, a mulher. E Emmanuel confirma isso. Por quê? Porque a mulher tem o lado sentimental, né? Emotivo, muito mais desenvolvido do que nós homens, né, que somos geralmente mais abrutalhados, grosseiros. Né? Então, como essa sintonia, né, envolve essa questão, né, da emoção, do sentimento, né, da sensibilidade, geralmente nós homens, né, tem até histórias aí, né, que nos retratam como, né, o representante do sexo masculino como ogros. Né? Então, e é verdade, muitas vezes a gente é um ogro, né? É um semi-selvagem, é um bruto, um grosseiro. Né? Então, geralmente, a mulher já tem um grau maior, né, de elevação, de sensibilidade. Né? Então, é mais natural que ela tenha essa sensibilidade, essa faculdade mais desenvolvida. Né? Questão 389. A mediunidade pode ser retirada em determinadas circunstâncias da vida? Não vou responder, vou deixar para quem quiser ler, porque senão também ninguém vai se interessar por ler, né, se eu der todas as respostas. Mas, enfim, né, Chico Xavier,
não incorreu em nenhum desvio. Ó, livro Conduta Espírita, 2 capítulos sobre mediunidade. Conduta espírita dos médiuns e conduta espírita perante a mediunidade. Do médium, né? Ou dos médiuns, né? Mas aqui está no singular, do médium, capítulo 4. E perante a mediunidade. Vamos ver. Capítulo 27, livro Conduta Espírita. Outro livro interessante sobre o assunto, professor Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, provando que, inclusive, a mediunidade não tem nada a ver com quem é espírita, quem é da doutrina espírita, quem acredita em reencarnação, nada disso. Mediunidade está presente em todos nós. Inclusive, o que se considera condição para que um grande do catolicismo, da Igreja Católica, seja... eita, me faltou o termo. Canonizado, né? Vire santo. Não é a ocorrência de 3 milagres que eles chamam? Que milagres são esses? Muitas vezes são fenômenos mediúnicos. E tem relatos, meus irmãos, dos próprios santos, né, nos seus diários, ou em obras em que os seus companheiros ou companheiras, né, de monastério, né, de clausura, relatam, né, que viram, que testemunharam fenômeno tal, fenômeno qual. Então, quer dizer, está presente mesmo, né? E outra indicação também, já que a gente está falando de mediunidade, e hoje também é data de desencarnação desse gigante, um dos maiores pesquisadores e estudiosos da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Hermínio Miranda, 8 de julho de 2013, desencarnou. Gigante. Tem obras que são verdadeiros, digamos assim, manuais, né? Como essa aqui, por exemplo, Diversidade de Carismas. Quem quiser entender sobre mediunidade ou participar de reunião mediúnica, não pode deixar de ler. Diversidade de Carismas e Diálogo com as Sombras. Ele, junto com o Wallace Leal Rodrigues, né, que é outro gigante também, fazendo altas pesquisas, altos relatos. Tem outros livros de Hermínio, né, muito interessantes, só para também, né, vermos a qualidade desse pesquisador, desse estudioso da doutrina. Ele, no seu livro Diversidade de Carismas, ele fala aqui no início, né, só para a gente ter uma noção, na introdução, 3 opções básicas se colocam diante daquele que se propõe a escrever um estudo como este acerca da mediunidade. A abordagem predominantemente teórica, como a adotada por Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, o enfoque experimental caracterizado como depoimento pessoal, do qual dispomos de bons exemplos em Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Então aqui ele está não somente mencionando, ele está indicando, né? E o tratamento integrado de ambos os aspectos, acoplando teoria e prática, segundo podemos observar em... Aí ele cita 2 obras aqui em francês, né? Desculpem aí a minha pronúncia, mas... Recherche sur la médiumnité et les apparitions matérialisées de vivants et de morts, de Gabriel Delany. Desculpem a minha pronúncia francesa. Ou, mais recentemente, nas obras da série André Luiz, que tratam especificamente do problema como mecanismos da mediunidade e nos domínios da mediunidade. Então, só com essas obras que ele indica, a gente já vê a qualidade do pesquisador, do cientista, do escritor, né? E para terminar, meus irmãos, apesar do avançado da hora, do livro Caminho, Verdade e Vida,
capítulo 10, intitulado Mediunidade, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse que nós homenageamos e para quem agradecemos, né, no dia de hoje, em razão dos 96 anos do seu mandato mediúnico. Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Olha aí, para quem acha que nem todo sonho, né, e quem sonha não é médium, não sou eu que estou dizendo. É Lucas, em Atos dos Apóstolos, né? Sonharão sonhos. E Emmanuel está transcrevendo aqui como epígrafe, falando de mediunidade. No dia de Pentecostes, isso está em Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia de Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, partos e romanos se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram os céticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo, incessantemente. Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes. Olha a mediunidade curativa aí. Para quem está contestando Emmanuel e Allan Kardec, né? Curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra, em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara às energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. Olha aí, todos os aspectos religiosos do cristianismo, todos os segmentos, melhor dizendo. Vou repetir. Contra o seu influxo trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem. Mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunidades sinceras da doutrina do Cristo. E é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão, como a alma imortal do cristianismo redivivo. Então, meus irmãos, querer ser cristão e negar, adiar, desvirtuar a mediunidade ou corromper a mediunidade não é somente um contrassenso, digamos, podemos dizer, uma heresia, uma blasfêmia. E que nós possamos, então, com esse exemplo maravilhoso de Chico Xavier, que foi muito além. Ele não psicografou 30 livros, não, meus irmãos. Ele psicografou mais de 450. Psicografou cartas. E como eu queria ter dito aquela hora, mas acabei me alongando e acabei não dizendo, participou com a sua humildade, porque muitos de nós achamos, que se nós já estamos no grau de médiuns psicógrafos, ou desse ou daquele tipo, a gente não vai então fazer determinada coisa, não vai participar de determinada reunião, não vai fazer isso, porque a minha mediunidade é Chico Xavier.
que é um exemplo de médium, participou de inúmeras reuniões mediúnicas de desobsessão, recebendo, digamos assim, né? Incorporando, entre aspas, né? Porque o termo correto não é nem recebendo, nem incorporando, mas enfim, tendo, né, comunicação psicofônica de espíritos sofredores, ignorantes, precisando de ajuda, né? Muitas vezes, como nós classificamos, né? Espíritos obsessores. Então, quer dizer, Chico poderia ser, né, aquele que, ó, como é que eu vou receber Bezerra de Menezes? Como que eu vou receber André Luiz? Como que eu vou receber Humberto de Campos? Como que eu vou receber, né, fulano Beltrano, um grande aí da humanidade, como ele já recebeu? Se eu participar de reunião mediúnica de desobsessão, recebendo espírito atrasado, né, espírito vingativo, nada disso. Estava lá se dispondo, né, colocando o seu tempo, colocando a sua energia, a sua disposição para ajudar. E o médium, meus irmãos, porque muitos de nós não somos esses médiuns que participam nas reuniões mediúnicas, né, com a psicofonia, né, recebendo, incorporando esses espíritos, mas participamos na qualidade de doutrinador. E a gente se acha, às vezes, melhor. Não, eu estou numa condição que eu só doutrino, né? Eu que converso com os espíritos e não sei o quê e tal. Bom, o primeiro doutrinador, na verdade, do espírito é o médium, que está recebendo esse próprio espírito. Porque o próprio professor Humberto Vasconcelos, nesse capítulo, e André Luiz, também no livro Desobsessão, por exemplo, né, e no Conduta Espírita, diz que o médium tem que ter um controle também, né? Não fazer gestos violentos, não dar tapa na mesa, não dar gritos. Então, quer dizer, com isso, com uma atitude, um comportamento, mesmo na hora do fenômeno, né, de certa forma, educando, né, a si e ao espírito que está se comunicando por ele, ele está, de certa forma, colaborando, doutrinando o espírito sem palavras, né, evitando que uma palavra, né, de baixo calão, um palavrão, um xingamento seja proferido, porque ele que é o médium, né, que um gesto violento aconteça. Então, ele é o doutrinador maior e melhor do que o que está figurando na reunião como o doutrinador verdadeiramente. Então, a gente não tem que se orgulhar de nada, né? E todos os espíritos dizem, tudo o que acontece é pela obra, pela glória, pela bênção, pela honra do nosso Senhor Jesus e de Deus, como disse Paulo. A quem honra, honra, a quem glória, glória. E nós somos apenas meros instrumentos, sendo beneficiados com essa ferramenta maravilhosa. Então sigamos o exemplo de Chico Xavier, né? E tentemos nos aproximar dele e assim, por conseguinte, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aí a nossa parca homenagem a ele, Chico Xavier, a Hermínio Miranda, pela sua obra maravilhosa também, agradecendo a todos e a Deus por essa bênção, por essa oportunidade, pedindo permissão para encerrarmos a nossa reflexão de hoje. Muito obrigado e uma boa noite a todos.